No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a idade da Terra. Nós começamos a contar a idade do planeta desde a solidificação da sua camada externa, ou seja, da formação da crosta terrestre, que é onde nós vivemos. Para facilitar os estudos sobre a história, a origem e a idade do nosso planeta, os cientistas criaram uma tabela chamada tabela geológica, que divide a história do nosso planeta em éons, eras e períodos, sendo as eras localizadas dentro dos éons e os períodos localizados dentro das eras, sendo os éons mais antigos do planeta os éons arqueanos e proterozoico. E a formação da Terra, que deu origem à tabela geológica, localizada há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. A primeira era do nosso planeta era a Paleozoica, que é dividida nos períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. No período Cambriano, ocorreu o surgimento de animais com esqueleto externo e de alguns micro-organismos. Também foi marcado pela existência de mares rasos e de um megacontinente chamado Pangeia. Esse período durou entre cerca de 542 milhões de anos atrás a 488,3 milhões de anos atrás. O próximo período é o período Ordoviciano, em que a fauna invertebrada e os peixes primitivos sem mandíbula surgiram. Durante esse período ocorreu a maior extinção da era paleozoica por conta da formação das grandes geleiras. Esse período durou entre cerca de 438,3 milhões de anos atrás a 443 milhões de anos atrás. O próximo período é o período siluriano, que ocorreu entre cerca de 443 milhões de anos atrás a 416 milhões de anos atrás. Nesse período apareceram os peixes com mandíbulas, peixes de água doce, aranhas e centopeias. Também começaram a aparecer as plantas terrestres. O próximo período é o período devoniano, que durou entre cerca de 416 milhões de anos atrás a 359,2 milhões de anos atrás. Nesse período começaram a surgir mais plantas e animais, sendo alguns animais que habitam em águas rasas. O próximo período foi o período Carbonífero, que durou entre cerca de 359,2 milhões de anos atrás a 299 milhões de anos atrás. Esse período foi marcado pelo surgimento de grandes florestas e pelo surgimento de vastas camadas de carvão no norte da Europa, Ásia e América do Norte. Durante esse período, os répteis adquiriram capacidade de reprodução e a vida na Terra estava cada vez mais diversificada com o surgimento de moluscos, equinodermos e outros. Também surgiram os primeiros insetos alados e as plantas já contavam com sementes para sua reprodução. O próximo período da história foi o período Permiano, que durou entre cerca de 299 milhões de anos atrás a 252,2 milhões de anos atrás. Nesse período, uma grande variedade de insetos terrestres vertebrados passaram a habitar a Terra, quando surgiram as cigarras, piolhos, besouros, moscas, vespas e mariposas. O fim do período Permiano também marcou o fim da Era Paleozoica e o começo da Era Mesozoica. A Era Mesozoica é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo, e também é marcada pelo surgimento dos dinossauros. No período Triássico, muitas formas de vida animal e vegetal surgiram, principalmente os primeiros dinossauros e os répteis marinhos, como as tartarugas e os animais voadores. No início da Era Mesozoica, o clima era muito quente e seco, e a cobertura de gelo de um dos polos da Terra até deixou de existir. Esse período durou entre cerca de 252,2 milhões de anos atrás a 199,6 milhões de anos atrás. O próximo período é o período Jurássico, em que teve como principal característica o surgimento de novas espécies de dinossauros, como os brontossauros, os titanossauros e os tiranossauros. As aves também se originaram durante esse período, junto de espécies marinhas e pequenos mamíferos que viviam no subsolo, como os ratos. O clima do nosso planeta adquiriu também características tropicais durante esse período. O período Jurássico durou entre cerca de 199,6 milhões de anos atrás a 145,5 milhões de anos atrás. O próximo período da Terra é o período Cretáceo, que durou entre cerca de 145,5 milhões de anos atrás e 65,5 milhões de anos atrás.
O período Cretáceo foi o período que começou após o fim do período Jurássico. Nele, muitos dinossauros e outras classes de animais passaram a contar com novas espécies e com um número maior de representantes. Também foi marcado com o surgimento das plantas que dão flores e frutos e o aparecimento dos insetos como abelhas, borboletas e formigas. O fim desse período ocorreu há cerca de 65,5 milhões de anos atrás e também marcou o fim da Era Mesozoica. E essa parte é muito conhecida como a extinção dos dinossauros, quando um asteroide caiu na superfície da Terra e matou muitos dinossauros. Mas mesmo assim, alguns animais que viviam nessa época, como alguns insetos, micro-organismos e descendentes dos dinossauros, as aves que nós encontramos no nosso dia a dia, continuaram existindo. Na Era Cenozoica, o primeiro período é o período Paleoceno, que durou entre cerca de 65,5 milhões de anos atrás a 55,8 milhões de anos atrás. As principais características do período Paleoceno são um clima quente uniforme pelo planeta e a continuação da separação dos continentes. Durante esse período, alguns répteis roedores surgiram ou se desenvolveram e se espalharam na Terra. O próximo período é o período Eoceno, que durou entre cerca de 55,8 milhões de anos atrás a 33,9 milhões de anos atrás. As temperaturas desse período foram as mais altas registradas na Era Cenozoica. O nível elevado dos oceanos fez com que a água avançasse sobre os continentes, causando-se algumas enchentes. Nesse tempo surgiram baleias, elefantes, morcegos e animais com cascos, como cavalos de baixa estatura. O próximo período é o período Oligoceno, que durou entre cerca de 33,9 milhões de anos atrás a 23 milhões de anos atrás. Nesse período, a Antártida começou a se tornar um continente isolado e ampliava a camada de gelo sobre ela. O tectonismo e o vulcanismo, ou seja, o movimento das placas tectônicas e a ação de vulcões, se tornaram mais intensos em áreas como a América do Norte, parte da América do Sul e a Europa. Enquanto algumas espécies de animais se adaptaram e se desenvolveram no novo clima, outras foram extintas. O próximo período é o período Mioceno, que durou entre cerca de 23 milhões de anos atrás a 5,3 milhões de anos atrás. Nesse período, montanhas, cadeias montanhosas se formaram, continuaram a se erguer, como os Himalaias e os Apalaches. O clima da Terra esfriou, surgiram novos biomas, como as pradarias e os estepes, formados por gramas altas e vegetação rasteira. Grandes mamíferos foram predominantes e os primatas antropóides, os mais próximos da espécie humana, apareceram. O próximo período foi o período Plioceno, que durou entre cerca de 5,3 milhões de anos atrás a 1,8 milhões de anos atrás. Nesse período, o clima da Terra resfriou e as calotas polares no hemisfério sul continuaram a crescer. Além disso, uma cobertura de gelo surgiu no Polo Norte. Os continentes já tinham quase todos a forma atual e o mar Mediterrâneo havia ressecado nessa época. A migração de animais por pontes terrestres foi intensa, ao mesmo tempo em que novas espécies de mamíferos surgiram e houve o desenvolvimento dos primeiros hominídeos. No período Pleistoceno, durou entre cerca de 1,8 milhões de anos atrás a 10 mil anos atrás. Nesse período, as alterações do clima mudaram e teve períodos de glaciação interglaciais, que alterou a cobertura de gelo e o nível nos oceanos. Por conta dessas variações, muitas espécies de animais e plantas foram extintas, como o caso dos grandes mamíferos, mamutes, mastodontes, tigres, dentes de sabre e outros. Os seres humanos modernos passaram a habitar muitas outras terras. O período Holoceno durou desde 10 mil anos atrás até o presente. O planeta Terra adquiriu a configuração climática, continental e biológica que conhecemos. Ao mesmo tempo, o ser humano se tornou
um dos principais agentes transformadores do espaço natural e do meio em que vive. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe e coloque aqui nos comentários os conteúdos que você quer para o próximo vídeo.